bem com você? Na aula de hoje nós vamos falar sobre as famosas escalas termométricas. Nesse vídeo a gente vai falar especificamente sobre a escala em Celsius, a escala Fahrenheit. Eu vou te explicar o que são essas escalas e o melhor, que é a conversão entre elas. Isso é muito útil, principalmente no nosso dia a dia, quando você vai medir a temperatura de um corpo. Estando no Brasil, estando nos Estados Unidos, essas escalas vão ser diferentes. Na aula de hoje eu vou te ensinar sobre elas. Bora pra aula! Quando a gente fala sobre escalas termométricas, nós estamos falando sobre a forma de medir a temperatura. Aqui no Brasil, a forma mais comum da gente medir essa temperatura é na escala de graus Celsius. Então agora, por exemplo, aqui, ó, se eu for olhar aqui, agora tá fazendo 26 graus, com máxima de 28 graus. Mas essa não é a única escala para você medir a temperatura. A gente também tem a escala de Fahrenheit, que é a escala utilizada lá nos Estados Unidos. Então lá nos Estados Unidos, não sei se você sabe, mas se você pegar o celular para ver a temperatura, você vai ver a temperatura do dia em Fahrenheit. E aí na aula de hoje eu quero te explicar o que são essas duas unidades, o que são essas duas escalas. Para a gente começar, olha só, aqui eu já trouxe a definição de escala Celsius e escala Fahrenheit, como que essas escalas foram construídas, tá? E aí, Zé, pra gente começar, eu queria que você entendesse o seguinte, essas duas escalas, elas são escalas relativas. Ué, prof, escala relativa? Elas são escalas relativas. Olha só, a escala de Celsius, como que foi construída? Celsius foi lá, pegou gelo e deixou ele entrar em fusão, ou seja, o gelo ele estava derretendo. E aí ele pegou lá um termômetro e colocou lá para medir. Quando ele botou lá, ele falou assim, cara, essa condição do gelo estar em fusão vai ser a temperatura de 0 graus Celsius. Eu vou considerar que isso aí vai ser o zero da minha escala. Para ele foi isso. Aí depois ele foi lá, pegou água e colocou para ferver. Ou seja, ela estava em ebulição. E aí ele falou assim, cara, a temperatura disso aí na minha escala, isso aí vai ficar sendo 100 graus Celsius. E aí assim, ele construiu a escala do grau Celsius. Então, entre 0 e 100, ele foi dividindo aqui, né, os espaçozinhos das temperaturas para poder medir a cada 1 grau Celsius. E aí ele conseguia medir utilizando a unidade de medida que ele construiu, que é o grau Celsius. O Fahrenheit teve a mesma sacada, ele falou assim, cara, eu vou fazer a mesma coisa que esse cara, mas eu vou fazer usando situações diferentes. Aí o que ele fez? Ele falou assim, vou fazer uma mistura. Ele fez uma mistura, ele pegou assim, ó, mistura de água, sal, gelo e amônia. Ele pegou esse treco tudo, misturou e aí foi lá e marcou a temperatura dessa mistura aqui. Ele falou assim, isso aí vai ser o meu 0 graus Fahrenheit. E aí para melhorar, ele falou assim, bom, eu preciso ter alguma coisa para ser uma temperatura acima, né? Aí, muito criativo, ele fez assim, cara, vou pegar o termômetro, vou colocar aqui embaixo do braço e vou medir a temperatura do corpo. Aí ele falou assim, olha, se eu pego o termômetro e coloco embaixo do braço, a temperatura do corpo da pessoa vai ser os 100 graus Fahrenheit. O 100 graus Fahrenheit, na escala que Fahrenheit construiu, ele mediu a temperatura do corpo de uma pessoa. Então, uma pessoa normal, né, sem estar com febre nem nada, ele falou, botou lá no corpo da pessoa, deixou lá um segundinho para entrar ali em equilíbrio térmico, né, e aí teve a temperatura lá, 100 graus Fahrenheit, a temperatura do corpo da pessoa. Essas são duas escalas que a gente usa muito. Aqui no Brasil a gente usa o Celsius, lá nos Estados Unidos a gente usa em Fahrenheit. Mas aí, Zé, deixa eu te perguntar um negócio. Se tu vai lá pros States, né, vamos supor que tu vai arrumar tua mala para ir pros Estados Unidos. Aí tu olha a temperatura, lá nos Estados Unidos tá assim, ó, 330 graus Fahrenheit. E aí? 330 graus Fahrenheit você vai levar biquíni, você vai levar cachecol, você vai levar que tipo de roupa? Tá calor, tá frio, tá nevando, tá chovendo, tá abafado, tá o quê? A gente só tem essa concepção de frio e calor com a temperatura em graus Celsius, que é o que a gente conhece. Agora em graus Fahrenheit, como é que a gente sabe que a temperatura em Fahrenheit tá frio, tá calor, tá o quê? É por isso que é importante a gente saber fazer as transformações entre essas unidades, é o que eu vou te explicar agora. Olha só, a gente pode fazer a transformação entre essas duas escalas, né? Eu posso transformar graus Celsius em Fahrenheit. Olha só como é que a gente vai fazer, Zé. Aqui eu já coloquei um termômetro em graus Celsius, tá? Eu coloquei aqui, ó, o 100 graus Celsius e o 0 graus Celsius e aqui uma temperatura no meio ali em graus Celsius, tudo bem? Aqui do lado a gente tem um termômetro em Fahrenheit. E aí olha só o que eu vou te dizer agora. 0 graus Celsius, eu sei, eu tô te informando que 0 graus Celsius, se você pegar um termômetro em Fahrenheit e for lá numa mistura que tá em 0 graus Celsius, esse termômetro em Fahrenheit vai medir 32 graus Fahrenheit. Tô te dizendo que o 0 graus Celsius equivale a 32 Fahrenheit. Agora, se for uma mistura que tiver em 100 graus Celsius, você pega o termômetro em Fahrenheit, coloca lá na mistura em 100 graus Celsius, esse termômetro em Fahrenheit vai medir 212 graus Fahrenheit. Tô te falando isso, tá? Confia em mim. Beleza. Bom, então repara que agora a gente tem aí uma questão que você sabe relacionar, que 100 graus Celsius equivale a 212
graus Fahrenheit. 0 graus Celsius equivale a 32 graus Fahrenheit, né? A gente tem uma relação entre esses números. Então, a gente consegue fazer a transformação entre essas unidades. Sim, olha só o que eu vou fazer. Simples, eu vou falar assim, olha só. Se a gente tiver uma temperatura TC aqui, ou seja, uma temperatura em graus Celsius, eu tenho que ter do lado de cá uma temperatura em Fahrenheit. Tem que ter ali o correspondente da transformação. Daqui até aqui, essa diferença aqui entre 0 e TC, eu vou chamar de A. Isso aqui tem que ser igual a essa diferença aqui, ó, que vai ser o Bzinho, tudo bem? A diferença de 100, para 0, isso aqui eu vou chamar de Azão. Do lado de cá, a gente também vai ter a diferença, que eu vou chamar aqui, de Bzão. E aí, olha só, a gente tem que o Azinho dividido para Azão tem que ser igual a Bzinho dividido para Bzão. Ué, Elides, de onde você tirou isso? Aqui, da figura. O Azinho dividido pelo Azão, ou seja, isso dividido por isso aqui, tem que ser igual a isso aqui, que é o Bzinho, dividido pelo Bzão, sacou? Então, olha só, eu vou fazer aqui com você. Quem vai ser o Azinho? O Azinho vai ser TC menos 0. E o Azão? Bom, o Azão é 100 menos 0. Então, aqui eu vou ficar com 100 menos 0. Isso vai ser igual a Bzinho. O Bzinho vai ser TF menos 32, que eu vou ter TF menos 32, dividido para 212, 212 menos o 32 aqui, menos 32. Então, TC menos 0, isso aqui vai ficar TC. 100 menos 0, isso aqui vai ficar 100. Isso é igual a TF menos 32, dividido para 212 menos 32, isso aqui vai dar 180. Vai dar 180. Bom, o que a gente pode fazer aqui para facilitar? Cara, a gente pode dar uma simplificada aqui embaixo, né? Por exemplo, se a gente divide aqui, se eu dividir aqui por 5 e dividir aqui, por 5 também, se a gente simplificar dos dois lados por 5, a nossa equação melhora. Que eu vou ficar assim, TC dividido para 5 vai ser igual a TF menos 32 dividido para 9. Pronto, aqui a gente tem a equação de transformação entre as duas unidades. Sim, olha só, se você tem uma temperatura aí de 5 graus Celsius, você vai substituir o 5 aqui, e aí você vai achar quanto vale o TF. Se você tem uma temperatura em Fahrenheit, você substitui aqui dentro, e aí você vai achar quanto vale essa temperatura em graus Celsius. Pegou a ideia? Essa equação aqui é para transformar unidades de graus Celsius para graus Fahrenheit. Só que tem um lance, nem sempre você vai querer transformar aquela temperatura exata. Às vezes você pode entrar numa situação do tipo, a temperatura do corpo aumentou 1 grau Celsius. E aí? Como é que tu resolve? Repara que aqui, quando ele fala que a temperatura do corpo aumentou 1 grau Celsius, você não sabe para qual temperatura final ele foi. Ele pode ter aumentado de 32 para 33, ele pode ter aumentado de 20 para 21, ele pode ter aumentado de 50 para 51, ele pode ter aumentado de várias temperaturas diferentes. O que você sabe é que a variação foi de 1 grau Celsius. Então, repara que aqui a gente já não está falando sobre uma temperatura exata, aquela temperatura final. Então, por exemplo, 25 graus Celsius a temperatura do dia, 20 graus Celsius a temperatura... Não estou falando de temperatura exata. Agora a gente fala sobre variação. E aí isso muda o rolê da história. Vou te mostrar aqui. Pega a ideia comigo, Zé. Então, vamos considerar que a gente vai ter uma variação de temperatura aqui, em graus Celsius. Você consegue perceber que isso aqui, a variação vai ser de 100 variação da temperatura, né? Você vai ter uma variação aqui de 100. Então, a variação aqui equivale a 100 temperatura em graus Celsius. E do lado de cá? Cara, do lado de cá é de 180 variação da temperatura em Fahrenheit, tudo bem? Só que isso aqui tem que ser igual dos dois lados, né? Então, eu vou ter aqui, que 100 variação da temperatura em graus Celsius tem que ser igual a 180 variação da temperatura em Fahrenheit. Lembrando que esse 180 é só tu pensar em 212 menos 32, beleza? Cara, eu posso passar esse 100 dividindo pro outro lado. Olha só, a variação da temperatura em Celsius vai ser 180 dividido para 100. Isso aqui vai dar 1,8 variação da temperatura em Fahrenheit. Pronto. Aqui você acha a transformação da variação da temperatura. Então, por exemplo, se a gente tiver a variação da temperatura aqui, em 1 grau Celsius, se for em 1 grau Celsius, você vai fazer assim, variação da temperatura 1 vai ser igual a 1,8 vezes a variação da temperatura em Fahrenheit. Então, a variação da temperatura em Fahrenheit vai ficar sendo aí, 1 dividido para 1,8. Fazendo essa conta aqui, você vai achar quanto vale essa variação de temperatura em Fahrenheit. Isso aqui é o que você utiliza para você poder fazer a transformação entre duas variações de temperaturas diferentes, que você tiver que fazer a transformação de uma unidade para
a outra unidade aqui sendo em graus Celsius e graus Fahrenheit. A próxima aula é sobre a terceira escala termométrica, que é a escala de Kelvin. Então a gente vai aprender também a fazer transformações de unidade de grau Celsius para grau Kelvin. Zé, essa foi a aula de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Faz assim, ó, aproveita para se inscrever aqui no canal. Esse mês de janeiro todo nós vamos ter 3 aulas de física toda semana aqui para você começar a estudar pro Enem do jeito certo. Um beijo e até a próxima aula.